Senhor, nós sabemos que o Senhor fala até no silêncio das estrelas, no silêncio das montanhas. O Senhor falou no passado através dos profetas e dos santos apóstolos. Fale agora, Senhor. Fale nesta hora, neste lugar, aos nossos corações. Fale porque seus servos estão ouvindo. Amém. Flores. Como seria ser cego e não ter a possibilidade de ver a beleza das flores e de tantas outras maravilhas que nosso Deus criou? Você e eu, que podemos enxergar, recebemos de Deus um presente muito precioso. O que você olharia se você tivesse apenas 3 dias de visão? Helen Keller, nascido em 1880 e que faleceu em 1968, foi uma mulher extraordinária, cega, surda e muda desde bebê, apenas de posse do sentido do tato e uma perseverança inagualável, sob a orientação de sua professora Anne Sullivan Macy, que ela pôde aprender a ler e escrever pelo método Braille, chegando mesmo a falar, por imitação das vibrações da garganta de sua professora, as quais ela captava com as pontas dos seus dedos. Seu esforço para comunicar com o exterior é considerada a maior vitória individual da história da educação. Ela foi uma educadora, escritora e advogada de deficientes visuais e auditivos. A Helen alterou nossa percepção de que significa ser deficiente. Helen disse: de vez em quando eu testo meus amigos que enxergam para descobrir o que eles veem. Há pouco tempo perguntei a uma amiga que voltava de um longo passeio pelo bosque o que ela havia observado. Nada de especial, foi a resposta dela. Como é possível, pensei, caminhar durante 1 hora pelos bosques e não ver nada digna de nota? Eu, que posso ver, apenas pelo tato, encontro centenas de objetos que me interessam. Sinto a delicada simetria de uma folha, passo as mãos pelo tronco áspero de um pinheiro. Às vezes meu coração anseia por ver tudo isto. Se eu consigo ter tanto prazer com um simples toque, quanta beleza poderia ser revelada pela visão? Eu imaginei o que eu mais gostaria de ver se eu pudesse enxergar por apenas 3 dias. Eu dividiria esse período em 3 partes. No primeiro dia, eu gostaria de ver as pessoas cuja bondade e companhias fizeram minha vida valer a pena. Não sei o que é olhar dentro do coração de um amigo, pelas janelas da alma, os olhos. Eu só consigo ver as linhas de um rosto por meio das pontas dos dedos. Posso perceber o riso, a tristeza e muitas outras emoções. Conheço meus amigos pelo que toco nos seus rostos. Como deve ser mais fácil e muito mais satisfatório para você que pode ver, perceber em um instante as qualidades essenciais da outra pessoa, observar as sutilezas de sua expressão, o tremor de um músculo, a agitação das mãos. Mas será que a maioria de vocês que enxergam não se limita a ver por alto as feições externas de uma fisionomia que se dá por satisfeita? Por exemplo, você seria capaz de descrever com precisão o rosto de 5 bons amigos? Como experiência, perguntei a alguns maridos qual a exata cor dos olhos de suas mulheres, e muitos deles confessaram, encabulados, que não sabiam. Tudo o que eu viria se eu tivesse o dom da visão, por apenas 3 dias. No dia seguinte, eu me levantaria ao amanhecer para assistir ao empolgante milagre da noite se transformando em dia. Contemplaria, assombrado,
o magnífico panorama de luz com que o sol desperta a terra adormecida. Assim, nesse meu segundo dia, eu tentaria sondar a alma do homem por meio de sua arte. Veria, então, o que conheci pelo tato. Mais maravilhoso ainda, todo o magnífico mundo da pintura me seria apresentado. Mas eu poderia ter apenas uma impressão superficial. Dizem os pintores que, para se apreciar a arte real e profundamente, é preciso educar o olhar. Se eu tivesse a visão, ficaria muito feliz por me entregar um estudo tão fascinante. Na manhã seguinte, o terceiro dia, iria observar o mundo do trabalho, nos ambientes dos homens que tratam dos negócios da vida. A cidade seria meu destino. Primeiro, paro numa esquina movimentada, apenas olhando para as pessoas, tentando ver por sua aparência, entender algo sobre seu dia a dia. Vejo sorrisos e fico feliz. Vejo uma séria determinação e me orgulho. Vejo sofrimento, me compadeço. Eu, que sou cega, posso dar uma sugestão àqueles que vêm. Usem seus olhos, como se amanhã fosse perder a sua visão. E o mesmo se aplica aos outros sentidos. Ouça a música dos vozes, o canto dos pássaros, os pulsantes acordes de uma orquestra, como se amanhã você fosse ficar surdo. Toquem cada objeto como se amanhã perdesse o tato. Sintam o perfume das flores. Saboreiem cada bocado, como se amanhã não mais sentissem aromas nem gostos. Usem ao máximo todos os sentidos. Goze de todas as facetas do prazer e da beleza que o mundo lhes revela pelos vários meios de contato fornecidos pela natureza, mas de todos os sentidos. Estou certa de que a visão deve ser o mais delicioso. Então, meus irmãos, hoje eu gostaria de pensar sobre a vida de um cego. Ser cego nos dias de hoje, no século XXI, deve ser muito difícil, mas eu creio que no passado era pior ainda. Não existiam os recursos que existem hoje. O cego, na nossa história de hoje, em Marcos capítulo 10, era mendigo. Ele dependia da boa vontade e da compaixão das pessoas que passavam perto dele. Vamos examinar a vida de um homem chamado Bartimeu. Essa passagem, se quiser acompanhar na sua Bíblia, está em Marcos capítulo 10, versículos 46 ao 52. Marcos 10, 46 ao 52. Diz assim a palavra do Senhor. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim! Jesus parou e disse: Chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé, dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a sua visão e seguiu Jesus pelo caminho. Hoje quero falar com vocês sobre a cegueira de Bartimeu, a cegueira dos discípulos e finalmente sobre a nossa cegueira. Bartimeu não conhecia a beleza das flores. Ele nunca tinha visto um arco-íris. Ele nem conheceu o sorriso da mãe dele. Como deve ter sido a vida de Bartimeu?
Ele dependia dos outros, não podia participar em tudo que os outros faziam. Talvez se sentisse só. E quantas pessoas hoje, no nosso mundo, ao nosso redor, se sentem rejeitadas, sozinhas, esquecidas? Quantas pessoas desejam uma vida diferente, uma vida melhor? E muitas dessas pessoas não sabem onde procurar esta ajuda que tanto precisam. O que estas pessoas fariam para conseguir mudar de vida e encontrar uma esperança? Talvez a única coisa que falta para elas, ou para mim, para você, é pedir ajuda. Bartimeu estava lá, à beira do caminho, como sempre, pedindo esmolas. Mas aquele dia seria um dia diferente, um dia especial, porque Jesus Cristo estava passando por aquele lugar. Quando Bartimeu ouviu que Jesus estava ali, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Quando os outros diziam que Bartimeu não deveria incomodar o mestre, ele gritava mais ainda. Jesus o chamou e Bartimeu dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. Você lembra que o cego respondeu? Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou e imediatamente ele recuperou a sua visão. Eu creio que todos nós hoje podemos aprender com Bartimeu. Ele sabia que tinha um problema e ele buscou a solução. Ele não teve medo de pedir ajuda e não descansou até encontrar a ajuda que ele necessitava. Quando Jesus perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Bartimeu não hesitou. Ele disse: eu quero ver. Que esta seja a minha oração e a sua oração. Mestre, eu quero ver. Lendo o Evangelho de Marcos, nós podemos observar que muitos naquela época eram cegos, espiritualmente falando. Os religiosos, as autoridades, os fariseus, os professores da lei, eram tão cegos que já haviam tomado uma decisão de matar Jesus, o Filho de Deus. Eles estavam diante do Filho de Deus, mas não estavam enxergando esse fato, até se colocaram totalmente contra Jesus e foram responsáveis pela morte de Jesus na cruz. E o interessante é que os próprios discípulos de Jesus também são cegos. Eles amam Jesus, seguem Jesus, mas muitas vezes a fé deles é muito pequena. Em Marcos capítulo 6, todos os 12 presenciaram um grande milagre, a multiplicação dos pães. Mas logo depois a Bíblia diz em Marcos capítulo 6, do 45 ao 52, Marcos 6, 45 ao 52. Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto Jesus despedia a multidão. E tendo-a despedido, Jesus subiu um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então eles gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Jesus subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Nem os discípulos entenderam. Eles presenciaram os milagres, mas ainda duvidaram. Estavam ali pertinho de Jesus, mas não enxergavam o seu poder sem limites. E parece que o mesmo acontece entre nós. Você acredita que Deus existe?
Você acredita que Jesus é o Filho de Deus, nosso Salvador? Você acredita que nosso Senhor ouve e atende às nossas orações? Se nós realmente acreditamos, como é que nós podemos ter medo, ou duvidar, ou desanimar? A cegueira continua sendo um problema, não é? Na hora da sua dificuldade, o que é que você deve fazer? Clame ao Senhor. Quando Jesus pergunta, o que você quer que eu lhe faça? Você e eu precisamos gritar, Mestre, eu quero ver. Na realidade, nós hoje não estamos falando sobre visão. Estamos falando sobre a fé. Bartimeu cego, ele viu 2 vezes. Ele viu com seus olhos, viu também com o coração. Nós que temos o presente da visão e enxergamos as flores e as estrelas e até os espinhos, também precisamos de fé para enxergar além dos problemas, para ver aquele que tudo pode. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, o capítulo da fé, versículo 1 e versículo 6, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hoje, eu e você temos mais uma oportunidade para dar graças a Deus. Nós vamos dar graças a Deus, sim, quando nós enxergamos tudo que Ele fez, o que Ele está fazendo em nosso mundo e em nossas próprias vidas. Quando você precisa de ajuda, faça como Bartimeu. Peça ajuda ao Senhor. Nem sempre o Senhor nos dá o que nós pedimos naquela hora, mas Ele sempre nos dá o que nós precisamos. Você e eu precisamos enxergar o que Bartimeu enxergou até antes de ser curado, que Jesus é o Messias e que só Jesus pode nos curar e nos salvar. Infelizmente, como foi com os fariseus e até com os discípulos, hoje muitos são cegos. Alguém disse que o pior cego é aquele que não deseja enxergar. Nós precisamos abrir nossos olhos da fé, olhar para Jesus e pedir ajuda ao único que pode nos ajudar. Eu espero que hoje você possa ter seus olhos abertos e fixos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Outra americana, Fanny Crosby, nascida em 1820 e que faleceu em 1915, escreveu cerca de 8.000 hinos sacros. Entre estes hinos que a gente conhece, que segurança sou de Jesus, a Deus demos glória. Um dia alguém disse para ela, Fanny, é uma pena que o Senhor não lhe deu o dom da visão, quando Ele estava lhe dando o dom de escrever poesias e hinos. Não, ela respondeu, eu sou muito grata por ser cega, que quando eu chegar lá no céu, lá na glória, o primeiro rosto que estes olhos hão de enxergar será o rosto de meu amado Salvador, Jesus. Hoje eu termino com esta oração. Uma oração para mim e para você. Mestre, nós queremos ver. Mas não queremos ver qualquer coisa. Queremos enxergar Jesus, o Cristo. Queremos ver suas obras, seu carinho. Queremos reconhecer sua grandeza, sua bondade e lhe adorar hoje e sempre. Então, por favor, neste momento, feche seus olhos para orar ao Senhor. Fixe seus pensamentos em Deus. Pai, muito obrigado por tudo. Obrigado pelo dom da visão. Abra nossos olhos espirituais para enxergar a sua presença e a sua providência. Senhor, abra nossos ouvidos para ouvir somente a sua voz e dirigir nossos pés
para seguir sempre o seu caminho. Senhor, abra nossas bocas para divulgar a sua palavra a todos nossos amigos e para lhe agradecer constantemente por tantas bênçãos que o Senhor tem concedido. Nos dá, Senhor, um coração agradecido. Pai da glória, se possível, no dia da nossa partida, queremos acordar olhando para o rosto de Jesus. Esta é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém.